eu teria uma tabela, uma relação de cliente, com um código, sendo a chave primária, e mais dois atributos, nome e data de nascimento. Também tem uma entidade chamada carro, né, no qual a sua chave primária é a placa. E eu teria aí a marca, modelo, ano e cor como dependentes funcionais. E eu teria aqui, então, o objeto do meu trabalho, da minha operação dentro do preso, que é a ducha, a lavagem, no qual o código do cliente estaria referenciado aqui e a placa do carro estaria referenciado também nesse mesmo modelo. Mas aí eu poderia dizer, então, que está correto aqui, ó, na minha relação ducha, analisa. Placa, né, código cliente, data são chaves primárias. Eu tenho aqui ainda o nome cliente, tipo e o preço. Olha, eu não preciso ter esse campo qual? O nome cliente aqui. Por quê? Porque o nome cliente, ele é dependente funcional de que campo aí que tem? De que chave? Ele é dependente da chave código cliente, né? Então eu tenho o meu nome do cliente e a tabela e o meu campo preço. Eu elimino então aqui o meu código cliente, porque eu posso obtê-lo através do código do cliente. E então eu ficaria aqui na minha terceira forma normal já da minha tabela. Então eu retirei ali todos os atributos que não podem ser referenciados funcionalmente pela minha chave primária. E aí eu tenho agora a minha terceira forma normal, Carlos. É verdade, né? Então, o professor Evandro já chamou a atenção aqui para que para estar na segunda forma normal tem que estar na primeira também. Né? Então, veja só, existe uma relação entre as formas normais. Você só pode considerar uma relação na segunda forma normal se, além das características da segunda forma normal, todos os atributos têm que ser atômicos também, certo? Então, veja só, uma forma normal depende da outra. E o professor Evandro, ele levantou uma situação também, aqui ele propôs, né, uma solução aqui no slide, que tem 3 relações aí. Essas 3 relações, elas estão na segunda forma normal. Beleza? Beleza. Agora nós vamos encontrar aqui, nessa relação, um problema. Qual é o problema? O problema dessa relação é que o atributo preço, ele não é dependente da chave primária. O preço é dependente do tipo da lavagem. Veja você, como assim dependente do tipo da lavagem? Se for polimento cristalizado, é R$80. Se for lavagem geral com motor, é R$25. Se for sem motor, R$20. Com polimento com cera normal, R$30. Então, dependendo do tipo da lavagem, do tipo da ducha, vai ser determinado o preço, certo? Quando um atributo ele é dependente de um outro atributo que não faz parte da chave primária, caracteriza uma dependência transitiva. Olha só, uma dependência transitiva, ou seja, preço depende do tipo, ok? Então tá lá, uma dependência transitiva. É justamente disso que trata a terceira forma normal. Para uma relação ser considerada, né, para ela estar na terceira forma normal, ela deve estar na segunda forma normal e, além disso, não devem existir dependências transitivas. Vamos acompanhar aqui no slide, certo? Além de satisfazer a segunda forma normal, não devem haver dependências transitivas. Para enquadrar essa relação aqui na terceira forma normal, nós podemos propor algumas sugestões. Por exemplo, vamos ver aqui no próximo slide. Nós podemos tirar o atributo preço daqui e criar uma tabela tipo, onde vai ter o código do tipo da lavagem, o preço associado aqui e implementamos um relacionamento de forma que a ducha ela vai ser relacionada com o cliente leva o carro para dar uma ducha numa determinada data. E essa ducha ela vai ser de um determinado tipo. Partindo do tipo, eu consigo derivar o preço. Partindo da placa, eu consigo derivar as informações do carro, marca, modelo, ano e cor. E partindo do código do cliente, eu consigo extrair as informações do cliente. Nome, data de nascimento. Claro, a gente reduziu aqui a quantidade de atributos, né, para poder caber no slide. Mas poderia ter vários outros atributos, como CPF, como telefone, e-mail, certo? Então veja você, nós propusemos dessa maneira
né, uma forma de normalização, certo? Todas essas relações que nós apresentamos se encontram na terceira forma normal. E a gente sugere, né, que vocês exercitem, né, de uma maneira prática, certo? Como a gente falou no início da aula, a prática em banco de dados não significa só no computador, né? O projeto, ele visa uma parte, né, que vai ser feita com o lápis, papel e caneta mesmo. Então a gente sugere que vocês treinem abordando diversos domínios diferentes. Lava Jato, locadora, estúdio, sei lá, time de futebol, né? Existem diversos contextos que vocês podem abordar para tentar exercitar os conceitos de normalização. Não é verdade, Evandro? É isso mesmo, Carlos. Então aqui, ó, a partir da identificação das dependências funcionais, da aplicação de técnicas de normalização, né, nós podemos então o quê? Projetar e construir bancos de dados com os seguintes resultados, né? A gente vai poder projetar da manutenção, obtendo que resultados, então, no banco de dados? Resultados: robustez, eficiência, facilidade de manutenção e alteração, flexibilidade, confiabilidade. Vocês lembram, no início, os nossos desafios que nós elencamos lá, sobre o que nós deveríamos obter, quais são os desafios a se obter ao modelar, ao projetar um banco de dados? Então, partindo desses dois pressupostos, né, que nós identificamos corretamente as dependências funcionais e que nós aplicamos as técnicas de normalização em cima dos dados elencados, dos dados levantados do nosso domínio. No nosso caso, nós fizemos da nossa empresa, nossa indústria carro, né? Então, se você for fazer para uma empresa bancária, terá outros atributos, mas é importante que você faça esses mesmos passos. Você identifique quais são os atributos do meu domínio lá, que você vai precisar. Identifique quais são os dependentes funcionais de cada chave, que tipo que ele vai se tornar. E aí, então, você vai aplicar o quê? As técnicas de normalização, começando pela primeira forma normal, que é procurando os campos lá que são multivalorados e transformando-os em atômicos. Todos os atributos, então, devem ser atômicos. Partindo, então, da primeira forma normal, você conseguiu fazer o seu modelo lá, a sua entidade, a sua relação. Todos os atributos são atômicos? Beleza, está na primeira forma normal. Então, partir para a segunda. A segunda forma normal é o quê? É você fazer com que todos os atributos da relação sejam o quê? Dependentes totais, né? A dependência deles seja total o quê? Da minha chave primária, ok? Então, todos os atributos que não forem dependentes, né, não são dependentes funcionais da minha chave primária, eu vou remover dessa relação e vou o quê? Transportá-los para uma nova relação. E aí, nessa nova relação, eu vou indicar qual será o meu atributo chave, qual será o meu campo chave, e então eu vou verificar novamente se todos aqueles atributos que eu removi da minha entidade anterior, eles são dependentes funcionais completos, né? A relação dele é completa com essa nova chave. Se não for, o que eu devo fazer? Novamente, eu retiro os atributos que não são dependentes funcionais da minha chave e transporto para uma nova relação. E assim eu vou fazendo até que eu consiga obter as relações com os atributos, né, todos dependentes funcionais. E aí eu vou passar para a minha terceira forma normal, ok?